o gol anulado do Gabigol, saída de bola com o Davi Luiz, que a gente pode ter restrições em algum momento, mas tem jogado muito bem e tem a saída de bola como uma das virtudes. De Davi Luiz para Alan, que é um reforço justamente para melhorar a saída do Alan para o Arrascaeta, do Arrascaeta para o Gabigol. E aí, galera, bem-vindo ao canal. Vamos acompanhar aqui a análise, né, dos comentários do pessoal da SPN a respeito do clássico de hoje, né, do Fla-Flu. E se é novo por aqui, não esqueça de deixar o like, tá se inscrevendo no canal, vai ajudar bastante. Vamos ver aqui como é que vai ser a escalação, né? Lembrando que o Flamengo tem 2 desfalques, né? O Ailton Lucas e o Fabrício Bruno por lesão e o Ailton Lucas por suspensão, né? Veio tomar cartão amarelo. E o Fabrício Bruno por ter se lesionado. E o Érico Pulgar também tá lesionado. Lembrando que do lado do Fluminense, o Marcelo era a dúvida, né? Mas confirmaram que ele vai pro jogo. Só não vai ter, se eu não me engano, é o Keno, que tá machucado. Vamos ver aqui a análise certa. O crédito é SPN, ele encontra na descrição. Vamos ouvir. E a gente vê números aqui das duas Podem equipes. se encontrar em Libertadores. Pode. Já pensou? O caminho mesmo. ali Sim. tá bem propício para isso. Ó, desde o encontro na Copa do Brasil, números das duas equipes. O Flu regular e o Fla muito bem. Flamengo, 8 vitórias nos últimos 10 jogos. Repito, desde aquele encontro pela Copa do Brasil. Olha aí o aproveitamento, o número de gols marcados. Defensivamente, pelo menos nos números, até números parecidos das duas equipes. Vamos lá então para falar sobre essa rivalidade que cresceu ainda mais nesse ano com um título e depois um mata-mata importante. O Fluminense campeão carioca, repito, o Flamengo eliminou o Flu na Copa do Brasil. E para esse final de semana, como que vocês estão vendo esse confronto aí? Duas equipes lá na parte de cima que também precisam vencer, principalmente depois da rodada passada, o Flamengo inclusive, e Fernando Diniz e Jorge Sampaoli mais uma vez frente a frente. Prates. A gente vai ter de ver aí, Matheus, porque o Flamengo se classificou na Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense, com o Atlético chutando muito ao gol do Flamengo, finalizando demais. Pode ser uma estratégia do Sampaoli, ou pode ser algo que o Sampaoli não esteja pensando tanto, e o resultado foi muito bom, e no final deu tudo muito certo, deu tudo super certo, mas sem ser exatamente o que imagina o treinador do Flamengo, né? Porque o Fluminense já foi muito bem, já esteve muito bem no ano, até quando, por exemplo, foi campeão estadual, jogando o que jogou naquela final do 4-1, que derrubou o Vitor Pereira. O Fluminense tenha sido boa. Sim. A última partida do Fluminense. Mas eu acho que o Sampaoli, os dois, são dois times que buscam o seu melhor. Até porque o melhor desses dois times é um patamar bem alto, né? Eles já conseguiram coisas que buscam o Fluminense atrás daquele momento melhor. Eu acho que o Flamengo está mais consistente nessa busca. Eu também acho que as últimas amostragens do Flamengo são mais consistentes, até em número de partidas. O segundo tempo contra o Palmeiras do Flamengo foi bastante consistente. O jogo no Paraná, com as armas que o Flamengo tinha, com as condições também no jogo de mata-mata, que mudam muito as características. Eu tenho gostado mais do Flamengo recente a mais longo prazo do que o Fluminense. O Fluminense deu uma acelerada. É isso. E o nosso dinizismo? Não, tem aquela acelerada dinizística. É uma coisa que ele gosta, outra coisa que o resultado mostra, Breler. Muito recente, né, Breler? É do último coisa, jogo. Se o resultado tá bom, ele vai. Se a última impressão é a que fica, o Fluminense tem boas chances também. Mas eu acho que a última impressão do Flamengo vem de mais tempo. Desde a goleada para o Brasil. Mas e o segundo tempo contra o Palmeiras? Ótimo, muito bom. Mas o Flu também equilibrou. É que fazia tempo que a gente não via o Fluminense jogar como jogou contra o Inter. Pressionando lá na frente, a marcação bem encaixada, não dando chance do rival respirar. Então, pela rotação que o Fluminense entregou contra o Inter, se repetir contra o Flamengo, e há boas chances disso, porque é um clássico, rivalidade recente entre as equipes, a tendência, na minha visão, é que o Fluminense fique mais com a bola, dite o ritmo das ações, até porque esse Flamengo do Sampaoli, por mais que tenha jogadores que saibam ficar com a bola, não necessariamente tem a posse como um mandamento. Tem de ter posse, tem que terminar com mais posse que o adversário. Não, tem sido até um Flamengo muito pragmático na abordagem dos jogos. Quando precisa ficar mais retraído, baixa as linhas, não se envergonha de, às vezes, praticar um jogo mais reativo e mais direto. Então, nesse ponto, eu vejo que o Fluminense tem
como princípio, algo mais bem assentado em torno da posse do que o Flamengo. Mas se tratam de dois treinadores de nível de seleção. Sampaoli com Copa do Mundo pelo Chile, pela seleção argentina, o Diniz agora como técnico interino. A Argentina é melhor esquecer. Não, mas mostra o cartaz que o Diniz A gente espera alcançou. que não dê para falar isso do Diniz na brasileira também, né? Se você perguntar para o Sampaoli, claro que ele gostaria de ficar mais com a bola. Eu acho que até o trabalho dele é para isso, mas é o que o Prato... Não deu certo o começo, pode dar muito certo no final. Mas não é uma coisa isso. controlável, né? Não é. Talento não se controla assim. Por isso essa busca, desde 2019, de uma coisa também mais orgânica. Mas sobra tanto talento que, invariavelmente, eles aparecem em todo o jogo. Eu tenho essa impressão. Eu entendo que você está falando de um sistema, de um técnico, de uma diretoria, enfim, que busque um sistema de jogo, uma forma de jogar para que eles até se potencializem, mas que não fiquem, o time que não fique, totalmente dependente dos talentos. Mas são tantos os talentos, é tanto jogador de bola, como diria Rafael Prats, que, cara, todo jogo, se não está funcionando na posse, no esquema do Sampaoli, eles vão aparecer e vão decidir, como foi, por exemplo, no segundo tempo contra o Palmeiras, ainda que o time tenha melhorado também na postura. Aumenta a possibilidade, mas ainda assim não é uma garantia. Não é. Né? Isso não é. Claro que não é. E tem a gente, se observar uma jogada clássica do Flamengo contra o Atlético Paranaense, o gol anulado do Gabigol, saída de bola com o Davi Luiz, que a gente pode ter restrições em algum momento, mas tem jogado muito bem e tem a saída de bola como uma das virtudes. De Davi Luiz para Alan, que é um reforço justamente para melhorar a saída do Alan para o Arrascaeta, do Arrascaeta para o Gabigol. Olha, essa linha de passe aí, o que tem de qualidade, nenhum time no Brasil tem. Então o Flamengo se dá a esse luxo também de ter uma concentração individual que favorece, em determinados momentos, até o trabalho do treinador, que em alguns momentos pode oscilar, pode ter ali uma dificuldade de implementar o estilo, mas o individual ainda resolve. Só que do lado do Fluminense, tem de aproveitar essa fragilidade do Flamengo. O Flamengo ainda deixa os adversários finalizarem demais. O Flamengo chegou a ter uma média de 20 chutes contra o seu gol, e contra o Atlético Paranaense foram 28. Então, por tudo isso, o Fluminense, se conseguir ser efetivo e ter um cara mais do que efetivo lá na frente, que é o Cano, pode conseguir, de certa forma, matar o Flamengo, entre aspas, né? E a gente tem que colocar muito entre aspas essa expressão ultimamente, na sua efetividade e na capacidade de construir, fazer essa bola chegar lá na frente. Vem conseguindo há anos, né? O Fluminense, em relação ao Flamengo, é o que o São Paulo é em relação ao Palmeiras em São Paulo. No Rio é o Fluminense que segura o Flamengo muito nessa lógica. Né? E quer não, claro que tem muito jogo para acontecer no Brasileiro ainda, nem terminou o primeiro turno, mas você olha para o aproveitamento que tem tido o Botafogo, a eficácia do Botafogo, a eficiência do Botafogo, quando há um duelo de um time que tem 26 pontos, como no caso do Flamengo, contra um time que tem 24 como o Fluminense, e se você contar que o Botafogo com 36 vai receber o Bragantino, que é um jogo muito complicado para o Botafogo, mas se o Botafogo vence o Bragantino, o Fla-Flu já vira de novo, é quase que um jogo para definir se alguém vai conseguir perseguir um pouco mais o Botafogo. Isso é inegável. Esses jogos dos times que estão atrás, com 26, 24, 25, 23, e quando esses times se enfrentam, o vencedor quase que se coloca como um candidato para incomodar quem está à frente. O Flu já deu esse pulo do gato contra o Inter. Antes do jogo também, eles estavam próximos. O Flu conseguiu essa ultrapassagem. Diria Rafael Prats, um jogo de 6 pontos? Isso é maravilhoso. Isso aí é muito bom. Essa é uma das melhores, jogo de 6 pontos. É um jogo de Mas é um jogo muito importante. Um jogo de 6 pontos para correr atrás ainda. É isso. Eu acho curioso, né? Porque a gente fala do que o Diniz e o que o Fluminense pode fazer contra o Flamengo, mas eu não sei nem se o Flamengo sabe exatamente como que ele pode jogar contra esse Fluminense. Enfim, a partir do segundo semestre, a questão é, o Flamengo começa a virar essa chave. Eu não sei se o ponto de partida foi o jogo da Copa do Brasil contra o Fluminense, mas que já por mais um ano é um Flamengo que vira a chavinha no segundo semestre. É impressionante como o malvado chega a partir da virada do ano. Posso estar equivocado, mas eu vejo o Fluminense mais mobilizado na Libertadores. O Flamengo continua muito mobilizado pelo Brasileiro, enxerga que tem possibilidades, com esse elenco, de tirar essa vantagem do Botafogo, algo que o Diniz realmente não tem e é mais lógico, de fato, apostar na Libertadores. É por aí, será?
A questão é que quando o árbitro apita ali o clássico Fla-Flu e os times olham para a situação na tabela, sem dúvida. Não sei, né? Até que ponto eles vão também conseguir pensar lá na frente. E aí, galera, o que vocês acharam do vídeo? Vocês concordam com a análise dos comentaristas da ESPN? Coloque na descrição, tá certo? E coloque o palpite de hoje pro jogo, tá certo? De Fla-Flu. E também não esqueça de deixar o like, vai ajudar bastante. Sim, Creta ESPN, o link vai estar na descrição. Valeu.